Miqueias, seja Fala, meu amigo bem-vindo. Você fez muita falta no último episódio. Pois é, estava assistindo o último episódio que vocês gravaram, Daniel Cavalari, você estava ausente por motivos de saúde. Mas tá tudo bem. Graças a Deus, em plena recuperação, estamos aqui. Sentado novamente à mesa. Então, e para receber uma pessoa seja muito bem-vindo. querida, muito obrigado. Pessoa, eu vou deixar você dar a sua introdução dela e depois eu vou passar para a minha introdução. Tá ok. Mas esse podcast, antes de mais nada, para quem está nos assistindo, obviamente, é um podcast voltado para noivas e para noivos. Sim. Onde a gente fala tudo sobre casamento, organização e experiências. Claro, e já começa curtindo, nos seguindo, compartilhando e dando a sua opinião sobre o nosso bate-papo, porque a opinião de vocês é que faz a gente mover a roda aqui do nosso podcast. Mas essa nossa convidada de hoje, ela fala que toda vez que eu encontro ela, eu tenho que fazer uma chamada de vídeo pro meu sobrinho, para mostrar ela pro meu sobrinho. E de fato, eu fui puxar na memória, a maioria das vezes em que eu encontrei ela e seu digníssimo esposo, Luiz Abate, eu liguei pro meu sobrinho, porque realmente essa noiva nossa é uma mulher inspiradora. Instagram verificado antes do verificado ser comprado, até porque ela não é uma pessoa qualquer, ela representa o Brasil em torneios internacionais de altíssimo quilate, como foi, por exemplo, as Paralimpíadas de Tóquio, agora, de onde ela voltou carregando o fardo de ser medalhista. Essa mulher é uma inspiração, não só nas passarelas de noiva da vida, mas nas piscinas pelo mundo afora, meu amigo. Eu vou falar que eu carrego ela no meu dia a dia de forma diferente, porque toda vez que eu pego a chave do meu carro, eu ligo o meu carro, eu lembro dela, sabia? Por quê? Porque eu tenho um mimo de Tóquio, vamos dizer assim. Mas você usa os presentes que você ganha? O que ela me deu tá guardado. O meu está todos os dias comigo andando. O meu tá guardadíssimo. Mas, Miquel, uma curiosidade que pode ser que você não saiba é de que eu conheci essa nossa noiva, né, com 15 anos. Na verdade, ela tinha 14 anos. Ela contratou a gente para fazer os 15 anos dela. Menino. Então a gente veio, fez os 15 anos de Laila. Olha, já deu spoiler. Então, vai lá. Sem mais delongas, enfim, Laila Súziga. Súziga, a nossa campeã mundial. Cara, essa mulher... Mas hoje a gente não vai gastar tempo aqui falando das medalhas dela, até porque eu conheço o quadro de medalhas dela, é uma infinidade, é um peso. A gente ia falar 20 podcasts só disso. Só disso. Mas a gente vai falar da Laila na sua experiência de ser noiva, porque ela casou no meio da pandemia, casou com uma entrada que viralizou o Brasil afora. Enfim, seja muito bem-vinda, Laila. Obrigada, amigos. É muito bom estar aqui com vocês, principalmente falando e relembrando desse momento tão especial na minha vida e mais especial ainda porque, além de fornecedores, eu ganhei amigos, então me sinto muito à vontade de falar desse momento com vocês. Ah, que bacana. E pra gente começar esse bate-papo, Laila, a gente tá aqui para conhecer um pouco a sua trajetória nesse processo de organizar o seu casamento. E quando você e o Abate definiram por casar, Abate é o esposo dela, tá, gente? Luiz Abate, Matheus. É mesmo, tem esse nome também, né? Depende do dia. Depende do dia, da abraço, hora. Matheus, Luiz e Abate. Quando vocês definiram casar, por onde foi que vocês começaram? Vocês começaram conversando, definindo que teria um evento? Qual foi o primeiro fornecedor que você... Como é que foi o começo dessa jornada? Ai, muito bom, porque o meu primeiro fornecedor foi o Gustavo. A gente tinha um casamento, um sonho e um fotógrafo. Ai, muito bom. Foi o Gustavo, o primeiro, sem dúvidas. Quando eu falava de casamento, o Matheus, ele não queria casar. Então, assim, quando ele me pediu, eu até assustei, porque foi um momento que eu fiquei muito tempo fora, que eu tinha ido para o Pan-Americano e para o Mundial em 2019. E aí, quando eu cheguei, ele me pediu em casamento. Aí eu falei para ele, assim, olha, amor, a gente pode negociar todos os fornecedores, mas um que eu já escolhi, eu não abro mão, é o Gustavo. E aí, eu até mandei mensagem para ele, falei, Gustavo, eu tô noiva e, sem dúvida, você já manda aí o orçamento, já manda o contrato, que eu já quero assinar esse contrato. Então, meu primeiro fornecedor foi o Gustavo. E, assim, quando a gente começou a organizar, a gente nem imaginava que ia vir uma pandemia, né? Então, e a gente organizou com muito tempo de antecedência. Isso foi uma coisa que foi essencial. Se eu tivesse que dar um conselho para qualquer noiva,
se organizar com antecedência, porque fica mais leve. Você consegue se organizar melhor, você consegue fazer aquilo que você realmente quer sem que pese tanto no bolso, porque você dividir, tipo, igual a gente dividiu, teve coisas que a gente dividiu em 24 vezes, a gente nem sentiu, né? Então, isso foi uma coisa muito bacana, assim. Por mais que veio a pandemia, a gente não precisou adiar a nossa festa, a nossa cerimônia, porque a gente casou no civil em 2020, né? Na pandemia, em novembro de 2020, na mesma data que seria a cerimônia de 2021. Mas o nosso casamento civil foi por conta de documentação mesmo, porque eu queria o nome dele e meu passaporte ia vencer e no outro ano tinha Tóquio. Então, eu já falei para ele, falei, amor, vamos resolver isso. E também, eu sou cristã, né? E eu tinha me convertido, então a gente já morava juntos. E aí eu quis alinhar as coisas e aí a gente juntou tudo, o útil ao agradável. Então, quando a gente fez a nossa festa, a gente estava comemorando 1 ano de casados. Então, foi uma comemoração duplamente especial, assim. E com a dádiva de Deus, a gente não precisou alterar a data, nada. A gente foi pela fé mesmo, porque foi bem caótico, assim, a pandemia, né? Eles pegaram, né, Miqueias? Foi bem assim, a liberação, eu lembro porque eu casei menos de um mês antes que eles. E é justamente por isso, mas no meu caso foram 3 adiamentos, e vocês não, vocês pegaram ali a liberação, já estava com a data marcada, já era proposital às suas férias, é isso, né? Eu estava de férias. A data do casamento. Pós-torneio, né? Foi depois de Tóquio, e aí eu tive 2 meses de férias, então... eu lembro. Tipo assim, não era para ser adiado, porque casou muito certinho, né, tudo. Deu tudo muito certo. E aí entra aquela questão, né, que você acabou de falar. A questão da fé, a questão de as coisas conspiraram para que aquele momento fosse acontecer. Né? E assim, mais que a fé, juntamente com a fé, a organização, né? Porque é muito difícil você fazer um casamento sem se organizar. E como noiva, eu falo, fica muita coisa para a noiva resolver. Porque a mulher ela é mais detalhista, não tem jeito. Tem coisa que mulher se importa, por exemplo, eu me importava com a cor tal de um negócio que o Matheus nem, tipo, pra ele, ok, entendeu? Então, assim, por ser um sonho, assim, e é um sonho muito... Porque, assim, eu acredito que a maioria das mulheres tem o sonho de casar. Eu já tinha tudo na minha cabeça. O fato de eu ter entrado andando, hoje eu vejo o cuidado de Deus também com isso, porque quem viveu sabe, a chuva que estava um dia antes do meu casamento, no dia de manhã estava caindo brita do céu, e 1 hora antes do casamento, o Gustavo abriu a cortina lá do estúdio para mim e falou, olha o sol. Eu fiquei assim, tá, e aí? Né? Então, assim... a fé, mas a organização também conta muito, porque, assim, por mais que eu tive fé que, nossa, Deus, vai abrir o sol, vai dar tudo certo, eu aluguei uma tenda, entendeu? Então, assim, você tem que se organizar, porque na semana e no mês acontece de tudo. De tudo que você não estressou no decorrer, você se estressa no mês. Então, assim... a organização e a calma tem que andar junto, porque senão não vai. E aí você trouxe pra gente aqui algumas coisas, Laila, que são 3 pontos que eu gostaria de desenvolver. O primeiro ponto é que você falou sobre a ausência do noivo no processo. Quero falar sobre isso, porque isso tem uma consequência muito interessante. Uhum. Você falou sobre a intensidade do último mês, que apesar de você ter organizado com 2 anos de antecedência, o último mês ele é intenso, isso faz parte do processo. E você também falou sobre a precisão do dia, né? E aí isso, eu quero começar por essa precisão do dia, porque eu lembro que a gente conversou, né? Não vamos entrar em detalhes do que conversamos, mas eu tinha tido, Gustavo, uma experiência um final de semana antes de uma noiva que também era muito organizada. Mirella e Walter. Lembro do casal até hoje, uma semana antes. E que ela planejou tudo com muito carinho, porque ela queria casar num lugar, enfim, fazia todo sentido. Houve um agente causador de um atraso de 1 hora. Sim. Tivemos um agente causador de um atraso de 1 hora.
E quando essa noiva foi entrar, choveu. Ou seja, se não tivesse havido atraso, ela teria tido o casamento dela do jeito que ela sempre sonhou. De imediato, como eu já tinha uma intimidade com a Laila, eu liguei e falei, Laila, não atrasa. Não, e eu tava viajando, tava de boa, de repente o Miquel me manda um áudio uma semana antes, e eu relaxando. Eu falei, todo o lugar maravilhoso que eu tava contemplando naquele momento, eu falei, mano, e agora? Foi bem caótico, assim, mas, assim, nesse sentido, eu acho que eu fui uma noiva muito tranquila. Sim. Então... Até por isso eu tive liberdade de te falar. Então, assim, uma coisa que o Miquel falou muito comigo nesse processo era sobre ansiedade. E eu lembro que ele falava assim, Laila, não falar, eu tô ansiosa, eu tô com a expectativa, eu tô na expectativa. Então, isso me ajudou muito, assim, a levar esse processo com mais tranquilidade. E aí, quando o Miquel me mandou essa mensagem, eu, tipo assim, eu sou atleta, né, gente? Então, assim, um atleta, ele passa por tudo. Então, eu sou atleta e deficiente. Então, assim, eu tô acostumada a me adaptar. Então, mais do que nunca, eu já me organizei inteira organizei comigo e com as pessoas que iam estar comigo no dia para não atrasar, para dar tudo certo. Eu tive que me poupar de algumas coisas que eu tinha organizado para fazer no dia, mas aí eu fiz com antecedência, tipo, um dia antes. Então, realmente, esse toque que o Miquel me deu foi muito bom, mas é porque eu soube também administrar, porque não adianta ele falar para mim, Laila, cuidado com isso e isso, e a pessoa não sabe administrar. Então, acho que eu soube administrar com tranquilidade também. E tudo aconteceu com muita leveza, né? Porque aconteceu no horário, a gente não teve 1 minuto de atraso, não choveu. Eu acho que choveu depois da cerimônia, assim, mais Não, só choveu antes. Depois não caiu uma gota de água. Mas enfim, a gente estava tranquilo, não tinha nada atrasado. Então a gente muito tranquilo. Eu falo que às vezes a gente tem que estar tão tranquilo a ponto de ter tempo para atrasar. Tem casamento que você não tem tempo para atrasar, porque já está tudo tão atrasado que não tem mais tempo para... eu não lembro o horário certo que começou. Mas, se eu não me engano, começou bem pontual bem mesmo. Eu lembro que foi muito pontual. Porque eu cheguei, tipo, junto com as minhas madrinhas, praticamente. Então, Vocês estavam arrumando todas juntas, né? Algumas. Então, a gente chegou, tipo, eu cheguei com antecedência. Por incrível que pareça, a noiva chegou com antecedência. Mas isso tem que ser o normal. Não, e é o mais comum, assim. Hoje em dia, é muito raro você ter um atraso que foi causado pela noiva. Inclusive, por exemplo, a Mirella, que eu citei aqui, né? Ela estava pronta. Ela tava, tipo assim, ela estava pronta. Esperando. Ela estava prontinha. Normalmente, é raro a noiva atrasar. A maior parte dos atrasos são causados por terceiros. Seguindo os 3 pontos, a gente volta para o segundo que eu citei, que é, por mais que você tenha organizado com 2 anos de antecedência, não adianta. O último mês ele é intenso, né, Laila? É muita coisa que é só no último mês mesmo para fechar. E como é que você foi administrando? Porque eu digo que a partir dos 30 últimos dias, cada vez vai ficando mais intenso, né? Então, assim, chega ali pelo 10º, pelo 5º antes, e não adianta, tem coisa que não tem como você tirar dali, porque também você cria uma distância que não faz sentido. Assim, só para vocês entenderem, quando eu e o Matheus começou a organizar o casamento, o Matheus, ele era estagiário de marketing. E aí, nesse decorrer, ele virou corretor de imóveis. Então, isso ajudou muito, porque, assim, teve todo um cuidado, assim, de Deus. Eu não me canso de falar disso, porque o Matheus, os meses que ele mais vendeu foram os meses próximos do casamento. Então, assim, graças a Deus, a minha preocupação maior 1 mês antes era terminar de pagar, porque a nossa meta era, no dia do casamento, não ter dívida nenhuma. E, assim, a gente comprou a nossa lua de mel contando que a gente ganharia o dinheiro de gastar na gravata, entendeu? Porque a fé, ela move montanhas. Então, a gente estava com essa preocupação também. E se o dinheiro que a gente ganhar não for suficiente? Será que a gente vai conseguir pagar? Porque, assim, corretor de imóveis, vendeu é lindo, não vendeu. E aí, a gente já tinha dividido bem, assim, quem ia pagar o quê e tal. Então, a gente estava
nessa ansiedade. E assim, no mês do casamento, é tanta tentação que você acaba brigando por coisas que, tipo assim, fogem do seu controle. É muita coisa para resolver, igual o Matheus tem família fora, aí o pai dele veio para cá, aí tinha que ver aonde ia ficar, a gente teve esse cuidado com ele também. Então, assim, era muita coisa para resolver. Então, isso tira um pouco do trilho, querendo ou não. E, assim, a gente fica mais ansioso, mais nervoso. O Matheus, por exemplo, eu fiquei mais ansiosa no processo. O Matheus, não, ele ficou ansioso no mês. Então, assim, juntou que tinha muita coisa para resolver e os dois ansiosos, os dois nervosos. E aí foi vindo as preocupações, sabe? E, assim, uns detalhes, parece que no final você começa a olhar detalhe. Umas coisinhas que você acha que é pequeno e não é, mas que faz diferença, sabe? Igual o lance da tenda mexeu muito comigo. Porque, assim, vamos alugar uma tenda, porque estava chovendo muito na sexta. Aí eu queria uma tenda brilhante, não queria uma tenda feia também, porque eu queria que o Gustavo fizesse o drone por cima. Uhum. É difícil. Aí vai eu procurar a tenda brilhante. Aí o pessoal... E é assim, quando você vai fechar contrato, é assim... não, vou fechar pro aniversário. Beleza, é tanto. Mas, não, é porque eu tô noiva. Aí, meu filho, você pode esperar que o negócio é diferente. Então, assim... E quando é uma coisa que não está no seu controle, que fecha de última hora, fica muito mais caro. E difícil de achar também. Então, essas coisinhas, assim, que me deixou mais preocupada. A gente também organizou os balões para os padrinhos soltar e tal. Aí tinha a tenda. Não, assim, a gente ficou... Não soltou não, né? Soltou, amigo. Soltou porque a tenda, ela não cobria tudo. Na parte que eu fiz a entrada, ela não estava com a tenda. Então, a gente chegou lá no finalzinho, aí eles soltaram os balões e tal. Só que, assim, é bem caótico, né? A gente pegou esses balões, meu filho, de repente a gente chegou lá para levar no salão e balão voando, a gente perdeu uns balões, sorte que a gente encomendou a mais. Mas a hora que eu vi o balão voando, eu chorei na mesma intensidade que ele foi pra cima, eu chorava, porque eu falei, não é possível, velho. Até uma das nossas fornecedoras, que foi a Cíntia e a Gil, que são que são as donas, né? Exatamente. Elas, tipo assim, super me acalmaram na sexta, porque eu cheguei lá, penso, o balão subindo, eu chorando, a chuva caindo. Eu falei, meu Deus, vai ser um desastre. Aí é engraçado você, né? Vamos observar isso. Repare que a noiva chora por um balão. Tudo fica muito à flor da pele. Fica. Você fica muito sensível. E foi tudo muito programado, né? Não, e assim... Gente, mulher, a TPM vem, você pode estar fora do ciclo que for. Na semana do seu casamento, vai vir. Você pode ficar, você espera que vai ir. Então, assim, essas coisas mexem também com mulher, né? A gente tem os hormônios já. Tipo, aí pensa, você tá ansioso, desregula tudo, não tem como. E é uma coisa que não tá no nosso controle. Por mais que eu segurei a ansiedade e tal, fiquei pensando positivo, tem coisas que fogem do nosso controle, né? Aí que a gente vê que tá tudo à flor da pele. E aí, uma das coisas, o último ponto, meu amigo, é que você disse da participação do Matheus, né? E esse é um sofrimento de muitas noivas que sentem que o noivo não está participando ali, né? Aqui eu faço uma meia-culpa, o mercado ele é voltado com uma comunicação que atinge muito mais a mulher do que traz o homem ali. É um esforço nosso aqui no podcast. Inclusive, a gente já deixa um desafio pro próximo noivo aí. A gente não vai trazer uma noiva, a gente vai trazer um noivo. Vamos pensar num noivo, bem noivo, para trazer. Mais uma coisa que eu sempre digo para todas as minhas noivas, eu falo para elas, fique tranquila, é que o noivo, ele não queria casar, no sentido de ter evento. Lá atrás. Ele acha que o investimento é muito alto. Sim. Só que, invariavelmente, ele é a pessoa que mais aproveita o dia. O noivo, nesse caso, realmente foi, né? O noivo aproveita muito mais o dia e no domingo ele tá sempre querendo casar de novo. É exatamente isso. É esse o negócio, sabe? E aí, antes da Laila poder falar sobre o Matheus, roda algumas imagens do abate na festa. Na festa, isso, só pra vocês verem. Que ele não queria a festa. Esse é o Matheus, na festa dele, Boa. Tá, gente? E agora fala como é que, se é ou não é isso que eu disse. Não, e esse é o Matheus na vida real, porque quem conhece sabe que ele é bem assim.
Então, o Matheus, ele é muito parceiro. Graças a Deus, assim, ele é o cara que mais do que eu pedi para Deus, ele é muito parceiro. Então, assim, nessas questões de fornecedor, ele sempre deu a opinião dele, ele sempre... até às vezes eu deixava ele tomar a frente, porque tem coisas que também a gente tem que dividir, não tem jeito, sabe? Então, assim, a gente sempre sentava e conversava. Ele foi muito participativo nessas questões, mas em questões de detalhe, a mulher, ela toma conta. Tipo assim, tem detalhes que o homem, por ser homem mesmo, ele não vai dar atenção para isso. Não tem jeito. Mulher é mais detalhista, mulher é mais... É o lance de ser feminina mesmo. Então, isso não tem como, né? Então, muitas das coisas... Se eu falasse para ele, olha, eu quero isso, o que você acha? A maioria das vezes ele concordava, entendeu? Então, assim, mas na minha visão, nosso casamento teve muito a nossa cara. Tipo assim, a gente conseguiu fazer de uma forma que dava para ver que o jeito dos dois, o gosto dos dois estava ali, sabe? Na cerimônia, em tudo. Mas o Matheus, ele foi participativo. Só que em questão de detalhes, o homem não presta tanta atenção quanto a mulher. Ele não dá a devida importância aos detalhes. E isso num geral, não só o meu marido, mas eu acredito que a maioria dos maridos não prestam atenção nos detalhes igual uma noiva, por exemplo. Mas é engraçado, porque realmente faz sentido o que ela falou, porque eu vivi isso, inclusive, essa semana lá em casa com a Jéssica, né, ontem. A gente está na fase de móveis planejados e tudo mais, aí ela foi falar que era questão de ver algumas coisas. Eu falei, amor, você é a melhor pessoa para estar lidando com essa situação, em questão dos detalhes. E eu não, eu sou a pior pessoa para lidar com essa situação específica. Faz todo sentido, né, Miquel? E eu acho que nessa dinâmica de organizar o casamento, ou melhor dizendo, né, eu acredito mesmo nisso, é momento de sentar e entender como é que cada um pode contribuir. Às vezes o rapaz não é tão bom no detalhe, mas ele é ótimo na planilha, no controle, na leitura de contratos. Exatamente. E tudo mais. Mas eu quero deixar uma dica aqui infalível para os meninos. Essa é infalível, tá? Beleza. Essa não tem erro. Meninos, sempre que a noiva pedir a sua opinião, dê. Não fale assim, não sei. Se ela te perguntar assim, o que você acha entre esse tom de verde e esse preto? Escolha um, fale. Sim. Tá? Porque a sua opinião no final não vai importar, ela já tem a decisão dela, ela só quer ouvir a sua opinião. Exatamente. Mas fale, vire e fale assim, eu prefiro o verde menta. Se ela tiver escolhido o esmeralda, ela vai seguir com o esmeralda, mas você deu a sua opinião, entendeu? E se de repente não for a sua opinião, você fala, nossa, mas agora que você falou, realmente, o esmeralda, ele tem uma coisinha que... O grande problema das meninas é quando você não dá opinião. E ela fala, tá vendo, você não participa. Exatamente. Então assim, olha, faz aquela cara de que você analisou. Tá entendendo tudo. Né? Tá entendendo tudo e fala assim, eu acho que o verde menta é bom. Se ela tiver com esmeralda, vai ser... Tem uma cena de Friends, talvez se nosso editor conseguir resgatar lá de um casamento, que ela dá duas imagens assim de rosa e lírio e fala, qual que você prefere? E ele fala, gosto da rosa. Ela, eu gosto de... E vai mostrando lírio. E aí ele muda de opinião. É mais ou menos assim, gente. Só dê opinião, participe. Mas é engraçado porque, assim, quando eu peço a opinião do Matheus, geralmente ele sempre dá. Porque ele sabe que a opinião dele tem um peso para mim. Geralmente, se eu escolhi algo e ele fala que gostou de outra, eu revejo bastante, assim. Eu revi muitas coisas quando ele deu a opinião dele mesmo. Porque eu fiz de tudo no processo para realmente ficar uma coisa que as pessoas olhassem e vissem assim, nossa, isso é a cara da Laila e do Matheus. Então, o tempo todo eu pensei nisso, sabe? De... falar, não, esse casamento, e assim, vendo os vídeos, vendo as fotos, relembrando os momentos com quem estava, com quem participou desse momento, eu percebo que a gente acertou muito nisso, de, tipo, deixar o casamento muito a nossa cara, tanto é que protocolo, a gente não seguiu nenhum. Então, assim, teve uma hora que eu falei pro Gustavo, Gustavo, sendo bem sincera, eu vou lá no banheiro, a hora que eu for no banheiro, eu não tiro foto com mais ninguém, tá bom? Aí eu virava pra ele no meio da festa e falava, amigo, para de tirar foto. Vai embora, vai curtir. Vai curtir a festa, por favor. Vamos comer. Porque, assim,
eu queria muito que realmente as pessoas aproveitassem. E o Gustavo, por ele ser mais que um fornecedor, naquele momento eu via ele como um amigo também. Eu queria que ele participasse desse momento como, além de um fornecedor, um amigo, igual você também. Eu falei para o Miquel, amigo, você tem que ficar aqui. E todo mundo que participou da cerimônia me perguntou se o Miquel era meu amigo antes, se a gente tinha contato antes, porque foi tão verdadeiro a sintonia, toda a cerimônia, que as pessoas achavam que eu e o Miquel, a gente já era amigo há muito tempo e que ele conhecia a nossa história há muito tempo. Eu falei, não, a gente não era, mas agora a gente é amigos. E continua, né? Sim, exatamente. Só que ela é mais amiga do Lucas. Então, como todas as noivas que conhecem Jéssica, o Lucas, né? Elas ficam mais amigas. O Lucas é a parte mais acessível, amigo, de responder, né? Isso aí, vamos e viemos. Pra quem não tem resposta do Miqueias, não é nada contra você que tá vendo. Eu sou muito da resposta. Mas o Lucas é a parte boa da relação, ele é o gentil, ele é o delicado. Eu falei pro Lucas, Lucas, por favor, vai no meu casamento, faz os stories, porque na época o Miqueias fazia stories de todo o casamento dele, né? Eu falei, vai no meu casamento, grava tudo. Era o Lucas que fazia. Porque eu quero que o Miqueias posta depois meu casamento no stories dele também. Nem imaginava que nem precisou de tanta divulgação, né, amigo? Porque viralizou de um jeito que a gente nem imaginava. Então... Acho que esse é o seu gancho pro que você quer falar. Esse é o assunto, inclusive, né? Eu conheço... Lara, você tá com quantos anos hoje? 23. 23. Então tem aproximadamente aí 8, 9 anos que a gente já se conhece de relação. E não relação só, vamos fazer evento e tchau, não. A gente sempre manteve isso. Então lá atrás, esse sonho de casar já existia dentro de você. Com 15 anos. Com 15 anos você falou isso pra mim. Falou, Gustavo, quando eu for casar, eu sonho muito em casar, eu quero... Então tudo isso aconteceu e queria casar nova também. Exato. E acredito que foi no melhor momento. Teve alguns picos no seu casamento, mas um específico, óbvio, né? Para quem não conhece a Laila, mas a Laila, igual ela falou, é deficiente, ela é cadeirante e é nadadora. Enfim, esse não é o assunto, mas só para ter o gancho do porquê levantar e andar, porque senão as pessoas não vão entender. Não vão entender, exatamente. E no seu casamento, inclusive, é o vídeo mais viral que a gente tem dentro do nosso Instagram, que foi simplesmente aleatório e acabou acontecendo pelo momento, por tudo que você viveu. Sim. Mas você me contou já nos bastidores, lá no dia, na semana seguinte do casamento, você falou que teve muita dor também em questão do corpo. E eu gostaria que você falasse, né, o quão importante foi para você se levantar realmente ali, ter aquele momento de troca de vestido, porque já primeiramente teve isso, né? A Maísa, com toda a equipe, com a Aline Vilela também, cerimonial, preparou aquela cortina e você já trocou de vestido, você chegou com o vestido curto, depois veio aquele bufante, salvo engano, e aí, abriu a cortina, você em pé, caminhando para o altar, ao encontro do Luiz, do Matheus e do Abate, os três em um só. Como que foi para você emocionalmente viver esse momento, porque já era uma coisa preparada por ti, mas como que foi também o pós, né, em relação à sua recuperação, em relação às dores internas, mas a questão da gratificação, vai lá. Eu brinco muito que a gente fez uma transição do TikTok ao vivo, né? Então, eu não fiquei ansiosa para andar, porque a Maísa me deu muita segurança. Pelo fato dela ter ido lá, eu fiquei muito segura. Então, assim, eu não precisei entrar no carro com um vestido grande já. Isso me deixou muito tranquila também. E eu assim, por eu ser atleta, eu já tenho facilidade em lidar com momentos de pressão, né? E andar com um monte de gente te olhando quando você não anda é muita pressão. E se eu fico nervosa, eu não consigo. Não ia conseguir na época. Então, eu já pensei nisso também e tentei ficar o mais calma possível. Porque eu falei, gente, se Deus abriu um sol do Neida no meio de um monte de brita que estava caindo, ele vai me levar até o altar e eu vou andar. Então, eu fiquei muito tranquila quanto a isso. E o fato da Aline e da Maísa estarem lá me deu mais segurança. Então, eu cheguei como se eu fosse entrar sentada mesmo. E aí lá eu levantei e tal, e elas colocaram o vestido em mim. E eu tentei não olhar tanto pra frente,
Porque se eu olhasse muito pra frente, eu ia parar de andar. Porque, assim, é uma distância relativamente curta, mas pra mim foi uma distância muito longa. E eu entrei com meu avô e com meu padrasto, porque se eu entrasse só com uma pessoa também, eu não conseguiria fazer o trajeto. E eu percebo o cuidado de Deus nisso, porque se fosse hoje, para repetir isso, eu não conseguiria. Hoje, infelizmente, eu não ando mais. Então, tudo foi muito no time certo, porque meu sonho sempre foi casar e eu queria entrar andando. Meu sonho era entrar andando. Então, eu vejo que depois disso, a minha deficiência evoluiu bastante. Então, foi tudo no tempo de Deus. Você falou sobre a dor no corpo. Eu até brinquei com o Matheus, porque a gente estava na lua de mel. E, assim, foi um caos, porque viralizou vídeo, e aí jornalista mandando mensagem, e querendo marcar entrevista, e não sei o quê, e não sei o quê. E eu lá na lua de mel, com as costas lascadas, e pensando, Jesus amado, vou gravar entrevista, minhas costas estão lascadas, não sei se eu aproveito a lua de mel, se eu marco entrevista, eu tava uma confusão. Meu celular não parava de pipocar. Meu Instagram, eu ganhei sei lá quantos seguidores, tipo, em menos de 3 dias eu Nem já... numa competição aconteceu eu isso. acho que... Não, assim, quando eu fui pra Tóquio, eu tive um aumento. Eu lembro que eu tava com 4 mil, foi pra 6 quando eu tava em Tóquio. De 6, foi pra 14 no meu casamento. E, assim, viralizou o vídeo em um monte de página. O Miquel me mandando mensagem. Amiga, você viu seu vídeo? E, não, assim, era o Lucas. O Lucas o Lucas que via tudo. Aham. E ele acompanha tudo, gente. Uma loucura que, assim, sinceramente... Eu fiz tudo o que eu fiz por um sonho. Por, tipo assim, meu sonho, meu marido, ele merecia isso também, igual eu merecia, mas eu jamais imaginei que ia viralizar. Esse nunca foi meu intuito, não era meu intuito ter milhões de seguidores, não era meu intuito as pessoas verem eu como uma referência de força ou de qualquer outra coisa. Então, eu assustei também, porque... Para mim, é muito comum fazer o que eu fiz. Porque eu sou atleta, gente. Então, assim, eu convivo num meio de pessoas com deficiência. Eu convivo num meio de pessoas que vivem se superando todos os dias. Então, para mim, isso é muito comum. Então, eu fiquei assustada, mas foi muito bom. E eu gosto muito de enfatizar o fato de que, se fosse hoje... eu não conseguiria fazer isso. Então, eu gosto de falar sobre isso porque isso mostra mais ainda o cuidado de Deus comigo e o quanto eu fui agraciada com esse momento, porque realmente foi um momento único e que não vai voltar e não vai acontecer novamente. Realmente foi quando falar, a gente casa... A gente não casa para separar, a gente casa para viver aquele momento e ser único. E realmente, em todos os aspectos, foi um momento único, assim. Miquel, qual que é o seu maior aprendizado de tudo que ela acabou de falar? Cara, a Laila, desde o começo, assim, ela sempre me inspirou muito, assim, pro meu sobrinho, pra mim, assim, sempre foi uma grande referência. Mas o maior aprendizado que eu tenho com a Laila... não é com esse movimento em si, que eu achei muito bonito e é muito da relação dela com a Bate, sabe? Assim, o jeitinho deles lá, assim, o carinho, né? O carinho Cuidado. dos dois, o cuidado dos dois. Então, assim, e uma coisa, né? Quem tava ali, a Laila tava aqui dizendo, eu tava até refletindo, porque eu conheço um pouquinho o meio que ela tá inserida ali no Praia, de muita gente que produz conteúdo para rede social e de gente que se diverte muito com a vida, né? Então, antes de tudo, aquilo que a gente viveu lá, de fato, não foi uma coisa para viralizar, para pegar like, para pegar views, não. Era uma coisa ali, de quem tava ali, sabe? Não teve um que não chorou. Foi uma coincidência terem filmado, e, enfim, coincidência não, né? Porque a Inove tava Porque ela lá. contratou, né? Que ela contratou. Mas foi uma questão ter viralizado, Coincidência sabe? Assim, não, porque eu foi paguei. pra viralizar. Oi? Coincidência não, porque eu Porque você paguei. pagou, né? O viralizar foi algo que aconteceu, mas não foi pra viralizar que foi feito. Sim, né? foi uma consequência. E foi muito legal, foi muito bacana mesmo.
Foi uma superação. Se a gente for parar para pensar, foi uma superação de modo geral. Mas vamos lá. Saindo desse momento da cerimônia e indo lá para o momento da festa. Você curtiu sua festa ali, Laila? Porque, assim, eu me recordo de que você estava numa êxtase de emoção total, né? Mas, enfim, como que foi para você curtir a sua festa e realmente se entregar e permitir a isso? Gente, esse lance de que, a noiva não aproveita, a festa é para os outros, para mim, não funcionou isso. E graças a Deus, porque assim, a festa foi para nós aproveitamos muito. A hora que eu virei o olho, estavam cortando a cueca do meu marido. Então, assim, foi bem, a gente aproveitou bastante. Eu comi muito, assim, porque geral... Foi seu buffet? Foi a Beth. A Beth A gente, que fez a gente buffet. fechou com ela, que ela é uma cozinheira, né? Então Sim. a gente fechou com ela a parte, assim, maravilhosa ela. Todo mundo elogiou a comida dela, uma gracinha. Quando fala Beth cozinheira, né? As pessoas falam, nossa, mas não é um buffet, mas na verdade eu acho que ela pode até mudar esse nome, mas ficou tão conhecido como Beth cozinheira, né? Porque é tão boa a comida dela, a entrega é tão boa, né? Sim, ela, Muito pra quem bom. tá lá, parece que é um buffet, mas ela tem uma Sim. forma de atendimento diferente, assim. Assim, Caseiro, né? Vamos dizer assim. caseiro, é isso que eu senti, assim. É porque, como é que eu explico isso para as noivas que estão nos vendo, né? Digamos que a Beth, ela pega de empreito, vamos usar essa expressão, né? Ela te ajuda a organizar com as louças, talheres, essas coisas. Se aluga. Mas ela cobra mão de obra, Mão de ela não obra, vende o serviço completo. Exatamente. Então, quem providencia os insumos é o casal. Foi uma forma Ela que ela foi encontrou de fazer trabalhar. a compra pra gente deixou o cartão com ela e ela passa tudo pra você. E assim, nossa, ela é uma graça, assim, não tem palavras pra ela. Sim, sim. Uma graça mesmo. A Beth trabalha, ela é um buffet que trabalha, vamos dizer assim, por empreito. Mas assim, uma dica que eu dou pras noivas, que tipo, deu muito certo pra mim e pro Matheus, foi o seguinte: a gente pediu pra um dos garçons ficar seguindo a gente na festa. Então, a todo tempo, eu tinha uma pessoa do meu lado me seguindo pra eu conseguir comer. Então, assim, eu comi muito bem. Eu comi dos petiscos até o prato principal. Eu comi macarrão, comi de tudo lá. Então, assim, isso foi uma coisa que me ajudou muito, porque às vezes no calor da emoção você esquece de comer, você quer aproveitar tanto que você não senta para comer. Então, esse rapaz ficou me seguindo até um determinado tempo, até eu falar para ele: moço, por favor, pode ficar tranquilo, agora eu já comi o suficiente. E, assim, uma coisa legal do nosso casamento que eu gosto de enfatizar é porque, assim, eu quis deixar os fornecedores muito à vontade. Por mais que eu paguei pelo serviço, eles estavam ali trabalhando, eu quis que eles sentissem também em casa. Porque eu sei que trabalhar com um evento não é fácil. Então, tem que ser prazeroso também, sabe? Então, eu quis que fosse um momento bacana para a gente que contratou, mas também para as pessoas que foram contratadas para esse evento. Tanto que a banda foram os meus primos que fizeram, mas o pessoal da banda, assim, todo mundo veio falar com a gente no final da festa, falando que foi um dos melhores casamentos, que eles se sentiram muito à vontade. E, assim, não só para o Gustavo, que eu falei: ai, amigo, vamos curtir um pouco e tal. Eu falava isso para os fornecedores também. O segurança da festa veio falar para mim que se divertiu. E ele estava, tipo, na porta da festa. Então, assim, eu tentei deixar ao máximo todo mundo muito à vontade, para o clima ficar bom, entendeu? Então, eu sinto que todo mundo que estava ali estava realmente na mesma sintonia. Estava todo mundo, tanto a gente, os noivos, quanto os convidados, quanto os fornecedores. No mundo dos eventos, a gente sempre aborda essa questão, né, do cuidado que é interessante se ter com os fornecedores, e aí fica parecendo que nós, do mundo dos eventos, queremos ser luxados. Não é. Mas às vezes a gente insiste tanto nesse assunto porque a gente volta naquele ponto. Tá todo mundo tão à flor da pele. Sim. Que às vezes o contratante, o noivo, a noiva, a mãe, o pai, se torna tão rude com a gente que a gente precisa enfatizar. Só que esse cuidado com quem está te servindo alguma coisa, eu acho que isso é para a vida. Exatamente. Né? Então, assim,
Eu aprendi a não chamar garçom de garçom. Então, sempre que alguém vem me servir, que eu sei que aquela pessoa vai cuidar da minha mesa, eu pergunto o nome. Se tem alguém prestando algum serviço lá em casa, eu aprendi isso com os meus pais, a você sempre levar uma coquinha gelada, a sempre ter essa atenção se a pessoa tá sendo bem, enfim, bem recebida, né? Sim. Então, esses dias eu vi uma cena de um casal meu, final de festa. Antes deles irem embora, eles foram embora realmente assim no final da festa. Antes deles irem embora, eles reuniram todo o staff da festa e fizeram um agradecimento. Que massa. Entendeu? Sim. Ninguém é obrigado a isso, mas eu acredito que isso mostra, vou usar uma palavra velha aqui, isso mostra que a pessoa tem um pedigree. Desculpa dizer isso, sabe? Mas que a pessoa foi educada a ser educado com quem está trabalhando. Isso vem do berço, né? Igual você falou isso é de pais, berço. Mas essa pessoa também pode aprender depois de velha. Mas, assim, tem tempo, a vida tem tempo. Mas assim, uma coisa que é meu é que eu gosto de cativar as pessoas que estão ao meu redor. Sim. Então, assim, por que não, sabe? Você não tem nada a perder como noiva cativando seus fornecedores, pelo contrário. Então, isso foi uma coisa importante, assim, para aquele momento, sabe? E para mim, foi um momento tão especial, mas foi muito mais gratificante ouvir dos fornecedores que se sentiram à vontade, que comeram bem, que se divertiram trabalhando, porque, assim, eu trabalho como atleta e é duro, mas o amor pelo que eu faço, ele me mantém. Mas se divertir fazendo o que você ama faz parte também, entendeu? Sim. Então, é isso que eu quis levar para os nossos fornecedores. Isso é muito importante. Cara, se essa frase cai na vida de todas as noivas que vão se casar no mundo, essa frase que a Laila acabou de falar, eu acho que o mundo vai ser diferente no mercado de casamento de modo geral. Principalmente se a pessoa levar isso para fora do contexto de casamento, da né? Vida, né? Da vida. Porque eu acho que a gente tem que tratar bem a pessoa que nos recebe, enfim. A gente tem que amar uns aos outros. E a gente tem que tratar bem todas as pessoas. Eu acho que não tem nada mais pobre do que alguém que é deselegante no trato com as pessoas, Sim. sabe? Assim, na rudeza, no pau e pedra, no ferro e fogo. Não, e assim, eu sempre tento deixar muito essa essência, assim, porque eu sou cristã e um dos mandamentos da Bíblia é amar uns aos outros. Então, assim, amar é cuidar também. Então, assim, por que não cuidar da vida dos fornecedores que, por mais que eu esteja pagando eles para trabalhar para mim, eles estão fazendo parte do meu sonho. Todo mundo ali abraçou o meu sonho, todo mundo ali me deu uma palavra amiga quando eu precisei também. Então, assim, isso é interessante, você cativar as pessoas ao seu redor. Porque, por exemplo, no dia que eu estava lá chorando por causa do balão, a Gil veio falar comigo, que é uma das donas da chácara lá e que fizeram a decoração. Ela me deu uma palavra amiga. Então, assim, é importante, porque o processo, até chegar à data, ele é difícil. Tipo, você fica ansioso, fica com a flor da pele, né? E fora financeiramente, né? Porque é uma preocupação, querendo ou não. Então, quando você leva as coisas mais leve, cativa as pessoas que tá abraçando o seu sonho junto com você e trata elas como pessoas também, tudo flui muito tranquilo, muito natural as coisas. Por isso que eu acho que, assim, eu não mudaria nada de como foi o nosso casamento, nada. Eu não mexeria em nenhum fornecedor, nada mesmo. Tipo assim, eu fiquei muito satisfeita com os meus fornecedores, com o momento, como eu fui acolhida, mas eu percebo que eu fui acolhida porque eu dei a liberdade para os meus fornecedores me acolher também. Então, o cuidado que eles tiveram comigo foi porque eu cuidei deles também, de certa forma, entendeu? Massa. No processo de organização, Laila, que você acabou de falar, né? Que todo esse processo foi mais ou menos 2 anos? Foi 2 anos, meu filho. 2 anos de organização, 2 anos. Né? Eu lembro disso. Certinho. Nesses 2 anos, assim, quando você começou, vamos lá, fotografia, vamos lá, filmagem, vamos lá, Miqueias, enfim, o Miqueias não, porque o Miqueias só chegando perto, mas enfim. Mas eu mandei mensagem para ele com antecedência, normal, viu? Na época que a Laila me contratou... Ele não queria abrir a agenda ainda não. Mas hoje eu abro com menos tempo ainda. É? A pandemia me traumatizou.
Foi um trauma que eu carreguei. Doutora Schneider, minha psicanalista, está lidando com isso, mas é uma coisa Ela que eu não que dou conta. paga. Ela, A psicóloga que lute. ela que lute, eu ainda não dou conta de abrir com maior distância. Tá tudo bem. E aí, Laila, nesse processo de 2 anos de organização, você, primeira vez que vocês se casaram, tanto você, tanto o Luiz, o que mais impressionou vocês em relação a fornecedor? Teve algo que surpreendeu positivamente ou não? Por exemplo, eu fui ver tal coisa, eu achava que era tal valor e aquilo saiu um pouco do que eu estava planejando. Qual que foi o papel mais importante dos fornecedores de modo geral? Quem que mais te deu orientação ali, que deu um norte de maneira geral? Sem dúvidas a Aline, né? Que foi a nossa cerimonialista. Aline Vilela. É muito importante ter uma cerimonialista. Porque, assim, foi a primeira vez que a gente foi casar. A gente não sabia nada sobre casamento. É um evento totalmente diferente de qualquer evento que você vai fazer na sua vida. Então, ela deu muito um norte, assim. A Aline, na época, a gente não tinha carro. A Aline passava de Uber lá em casa. Passava nos lugares tudo com a gente de Uber. E, eu vou falar, pegar Uber sendo cadeirante não é fácil. Então, assim, ela cuidou muito da gente, sabe? Ela fazia as indicações. Teve pessoas que eu já tinha na minha mente que eu queria, que uma delas foi você, o Gustavo, né? E o Miqueias também, porque uma colega de trabalho casou e eu vi o Miqueias celebrando o casamento. Então, a hora que eu bati o olho, eu falei, ele vai me casar. Então, a Aline foi essencial, assim, para dar um norte, sabe? E a cerimonial tem que ser uma pessoa que você se identifica, porque, assim, ela vira sua amiga. Você desabafa com ela, você chora para ela. Assim, e aí eu reforço mais uma vez o lance de, tipo assim, do cuidado com o fornecedor, porque eu não tive só a Aline, eu tive você, o Miqueias também, tipo, várias vezes eu desabafei com o Miqueias, com você, com a Aline, até com a dona da chácara. Então, assim, esse vínculo é importante, sabe? Porque você consegue ficar mais tranquila. Então, a Aline deu muito norte, assim, pra gente. E sobre uma coisa que eu não imaginava que era tão caro, hoje deve ser até mais do que na época, é flor. Nossa, flor, tipo assim, flor é muito caro. Só que, pra mim, como a gente queria um casamento meio rústico, meio chique, mais rústico, a gente precisava muito das flores, né? E o que aconteceu foi que a gente ia fechar com outra pessoa, e aí essa pessoa deu uma vacilada com a gente, e a gente acabou fechando as flores com as meninas da nossa decoração mesmo, que são donas do salão. Então, as flores a gente fechou em cima. Então, ficou mais caro por isso também, porque a gente não fechou com tanta antecedência. E aí volta naquilo que eu falei, que você procurar as coisas com antecedência, o que dá para procurar, é a melhor coisa. Por exemplo, quando eu procurei o Miqueias, eu procurei ele com antecedência, mas com menos antecedência do que qualquer outras coisas. E aí, quando ele falou, tal dia eu libero minha agenda. Meia-noite do dia eu tava lá. Oi, Miqueias, com medo de perder a minha data, né? Mas, assim, ter antecedência com as coisas que tá no controle é importante. Porque tem coisa que não tá no nosso controle, né? Então, aí a gente tem que saber lidar com isso também, né? Com o que foge do nosso controle. Boa. Que eu acho que é a maior parte das coisas, na verdade. Muita coisa foge. Muita, assim, muita. E não adianta. Uhum. É do fluxo da vida. Uhum. Só que a gente tá tão à flor da pele ali no casamento que tudo parece reverberar com uma intensidade muito maior. Muito, 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 muito maior mesmo. Laila, e hoje, assim, qual que é a sua grande memória do dia do seu casamento? O que é que você mais se lembra do dia do seu casamento? Nossa, é difícil falar. Assim, a minha entrada, né, foi um momento que mexeu muito comigo, mas a parte da cerimônia que mais mexe comigo
foi quando o nosso pastor foi lá fazer a oração pra gente, porque, assim, eu já era cristã. O Matheus não era da mesma religião que eu, mas o Matheus sempre acreditou em Deus. E quando, em 2018, esse pastor revelou pra mim que eu ia casar. E eu orava por um marido com 18 anos, porque eu queria casar cedo, sempre foi meu sonho. E, assim, era zero possibilidade daquela época de eu pensar em um marido, porque eu tinha acabado de sair de um relacionamento e eu nem tinha conhecido o Matheus. Então, assim, estaca zero. E aí ele falou pra mim, falou, filha, fica tranquila, porque você vai casar, ele falou assim, seu marido está pronto e eu vou fazer o seu casamento. Ele falou com essas palavras, tanto que no dia ele repetiu isso. Ele falou, 3 anos atrás foi isso que Deus revelou pra mim. Então, assim, isso mexe muito comigo, porque Deus cumpre promessas, principalmente daqueles que creem. Então, foi um momento muito marcante para mim, pelo fato também de eu descobrir lá na hora que ele já conhecia a minha sogra. Então, assim, Deus sempre me confirmou que o Matheus era para mim. Até no dia do nosso casamento, a gente estando casados já, Deus me confirmou que era ele. Então, assim, eu vejo o cuidado dele. E não tinha como ser diferente, porque o Matheus, ele é minha metade, assim, o cuidado. Quem conhece a gente sabe o cuidado que ele tem comigo. Ele é um homem, assim, que cuida muito do lar dele, da esposa dele. Faz tudo pra mim, assim, uma graça ele. Então, esse momento me marcou muito pela confirmação de uma profecia, assim, né? Então, por eu ter muita fé, isso me marca muito. E hoje o Matheus, ele é cristão. Então, assim, ver o que Deus fez no nosso relacionamento, no nosso casamento e o que ele faz, assim, é tremendo, sabe? Tipo, mas a festa em si foi muito divertida, sabe? Mas foi um momento que eu lembro tanto. Porque tava uma energia caótica, tava uma energia muito caótica. Enquanto eu tava dançando, de repente tava cortando a cueca do meu marido, de repente nós foi brindar no final, zero protocolo, nós foi brindar no final, o negócio do champanhe estourou na minha taça, o pé da taça quebrou. Foi tipo assim, foram muitos momentos em um só lugar. Então, assim, foi bem caótico. Beatbox, né, que fala, né? Beatbox. Meu amigo subiu no palco e fez beatbox. Então, assim, foi bem caótico. Foi. Mas, na época, eu tava muito sentida com a pandemia, né? Quem não tava, né? Então, assim, pra mim, da festa em si, foi um momento muito especial ver meus avós aproveitando esse momento, ter tido o privilégio do meu avô ter entrado comigo, porque muita gente perdeu o pai, perdeu o avô, e assim, um dos meus maiores temores é perder eles, então foi um momento muito especial. O Gustavo sabe da nossa história como família, meus avós me criaram junto com a minha mãe. Então, assim, ter eles ali, ter o meu pai que veio de Recife, de carro, para vir para o casamento, foi muito especial também. O Gustavo registrou muitos momentos espontâneos, assim, com o meu pai, a gente conversando, chorando, e eu nem percebi que o Gustavo estava tirando foto. Com meu avô também, minhas melhores fotos com o meu avô são do meu casamento, porque eu nunca vi aquele velho de terno. Foi a primeira vez, eu acho que para a última. Então, assim, essas coisas me marcam, sabe? Me marcam muito porque são recordações que eu vou ter pro resto da minha vida com pessoas que me amam e que fazem tudo por mim, assim. Meus avós são minha vida, assim. Não imagino minha vida sem eles. Eles cuidam de mim e do Matheus. Meu avô e minha avó têm o Matheus como netos, assim. Então, e minha mãe junto, meu padrasto, todo mundo ali. O meu primo tinha acabado de sair do Covid, ficou 1 mês internado. Então, assim, eu vejo o cuidado de Deus também ali, sabe? Porque eu vi muitas noivas desistirem de casar porque o pai faleceu, porque o avô faleceu. E isso, eu me sinto privilegiada por ter tido esse momento com
as pessoas que cuidaram de mim, que cuidam de mim e que me amam, entendeu? Então a gente estava rodeado de muito amor ali. Nutella, você não foi citada. Ai, a Nutella! A Nutella, ela roubou a cena mesmo. Mas tadinha, foi um sofrimento, né? Porque tava muito calor. Gente, a Nutella é minha cachorra, tá? Mas assim, Eu citei ela porque eu sabia que a Nutella ia fazer ela rir. Não, a Nutella foi muito legal, assim, todo mundo parou pra ver a bonita passar, né? Mas é desgastante também, porque tava muito quente, né? Então, no mesmo tempo que porque a gente fez os bonecos para tirar a foto, e a foto no boneco tinha Nutella, e a gente queria repetir essa foto, né? Aí a gente repetiu com ela, o Miqueias fez a Nutella assinar nossa certidão, colocou a patinha dela lá. Foi especial, mas ela não conseguiu curtir a festa, ela teve que ir para casa porque estava muito quente. E hoje, inclusive, tem profissional no mercado que cuida disso. Tem uma menina que anda arrasando aí nos casamentos, ela é tipo uma baby sister de pet. Então, no meu ela caso, leva... Baby pet. No meu caso, quem cuidou da Nutella foi a Aline. A Aline, além de cerimonial, ela cuidou do meu pet, porque... Tem isso. Vou deixar você. O moço tá emocionado. Mas eu vou contornar aqui, porque senão daqui a pouco a gente vira pura emoção no casamento, e de emoção bastam as cerimônias, né? Mas eu gosto muito dessa referência que você traz, Laila, de que a cerimônia, às vezes, é o último momento, às vezes é o único, às vezes é o último que a gente vê as pessoas daquele jeito, né? Todo mundo reunido pra festa, Então, eu gosto muito de quando há essa valorização das pessoas que, de fato, são importantes na vida do casal. Mas, sendo um podcast, um bom bate-papo, a gente tá bem good vibes, mas a gente não pode deixar de fazer uma pergunta. Se hoje você fosse se casar, o que você faria de diferente? É muito difícil essa pergunta. Porque eu não consigo pensar em... Nenhuma coisinha, dona Laila Suzigan? Talvez eu mudaria o local que eu me arrumei. Tá. Mas, assim, por eu ter uma deficiência, é muito difícil achar locais totalmente acessíveis e com disponibilidade, né? Porque na época tava todo mundo querendo casar, né? Então, assim, disponibilidade é difícil. Então, assim, até nesses momentos eu tenho que pensar também em como eu vou me locomover, em acessibilidade. Então, porém, eu tenho que pensar também na demanda, né? Porque eu queria fechar com um lugar com indicações, mas a maioria dos lugares que eu tive indicações não tinha tanta acessibilidade. Então, isso seria uma coisa que eu acho que eu olharia com mais antecedência e mudaria. Não porque não atingiu as minhas expectativas, porque eu achei, assim, me cuidaram muito bem de mim, foi tudo muito divertido, muito legal, assim, eu fiquei muito linda, tudo foi perfeito. Mas nesse sentido mesmo, de acessibilidade, nesse quesito, assim, aí eu olharia com mais antecedência para ter mais opções de escolher um lugar com o mais acessibilidade possível, assim. É isso que eu mudaria, eu acho, porque de resto, sendo bem sincera, eu não vejo fazendo diferente. Eu fui muito feliz, assim, nas escolhas dos meus fornecedores e de tudo. Quando você fala isso, é uma situação muito delicada, né? Até pra gente se atentar mais sobre essas questões de para todos, né? Exatamente. Quando você foi buscar o local para o seu casamento, você teve também essa dificuldade ou não? Porque a sua visão com certeza foi para isso, porque além de você ser cadeirante, teve várias outras pessoas ali também, né? Com essa precisão, vamos dizer assim. Então, O quadro paralímpico do Brasil, bem dizer, estava no casamento exatamente. dela. Na verdade, assim, se a gente for parar para pensar em todas as pessoas campeãs ali paralímpicas que estavam no casamento, eu acho que daria um caminhão de medalhas. Sim, com certeza. certeza. Porque o quadro paralímpico estava lá. A gente tá falando de uma galera ali que é de peso, literalmente. Com certeza. Assim, então, um dos cuidados que eu tive foi exatamente por isso. Não só por ser uma pessoa com deficiência,
mas por ter também outras pessoas com deficiência na minha festa, mas também porque assim, as pessoas associam a acessibilidade à pessoa com deficiência, mas a acessibilidade é para todo mundo. É isso que as pessoas não entendem. A acessibilidade são para os mais velhos, para gestante, para todo mundo. É muito melhor ter lugares acessíveis. Eu não tive dificuldade em achar salões acessíveis, nem chacras acessíveis, porque eu acho que hoje, para você ter um local, ele tem que ter acessibilidade. Então, isso é bem cobrado, assim, né? Tem que ter banheiro acessível, regular, assim, tudo regularizado, né? Então, eu não tive essa dificuldade. Tinha alguns lugares que eu deixei de fechar por ter muito espaço com grama ou com muita pedra. Isso eu pensei, porque para a cadeira seria um lugar que eu não chegaria tão fácil de me locomover. Agora, ali onde a gente fechou, que foi na Jardim Vitória, lá é muito plano tudo, né? E como eu não ia dormir lá, eu não ia precisar subir para os quartos em cima, mas tinha quartos embaixo também. Eu entrei nos banheiros para ver como era, se era acessível ou não, entendeu? Mas, assim, ali foi um acerto, porque a parte que tinha mais grama era a parte da cerimônia. Então, o resto do salão era tudo plano. E que você também pôs passarela na grama. E eu pus passarela na grama, exatamente. Então, assim, eu pensei nisso, com certeza. Na época, a gente não tinha outra pessoa cadeirante na equipe. Então, isso também eu pensei. Falei, não, de cadeirante vai ter só eu. Então, eu pensei muito nesses aspectos, assim, sabe? Não tinha uma menina num carrinho lá? Não, amigo. Tinha a minha amiga que ela leva um carrinho nas competições, mas ela não levou o carrinho na festa. Certeza que ela não tá dando pirueta lá, não? Não! Não mesmo. Pirueta. Ou teve e eu não vi, né? Porque tava bem caótico. Eu acho que teve um carrinho lá com gente dando pirueta lá. Não, foi bem caótico, mas eu não lembro de carrinho, não. É melhor nem comentar, né, amigo? Senão a cabecinha da gata surta. Porque a hora que eu vi os copos quebrando, eu já surtei. Da quebra. Aham. Tá tudo bem. Eu vou te falar algo, e aí se tiver algo na sua mente para você fazer essa comparação, tá tudo bem, senão a gente passa para a próxima etapa do podcast. Mas se fosse para você fazer uma comparação com as piscinas, com as competições e o seu casamento, qual comparação você faria? Eu acho que o que tem em comum nisso é, às vezes, o fato de você ter aquela expectativa, né? Do mesmo jeito que eu tenho a expectativa de, meu Deus, vou nadar bem, meu Deus, eu tô preparada para viver esse momento, tem isso no casamento também. Mas como eu vejo que eu lido bem com isso, porque diariamente eu lido com o esporte, com a competição em si, casar foi muito tranquilo. Eu achei que eu ia ficar mais ansiosa e eu achei muito tranquilo, assim. Eu achei que eu ia ficar mais nervosa pelo fato de andar e tal, mas foi muito tranquilo nesse sentido, sabe? Muito, muito tranquilo. Acho que nadar é mais difícil do que casar. Nadar é mais difícil. Nadar é mais difícil. Muito mais difícil. Não sei, eu não nado. Na verdade, eu nado só por lazer mesmo. Inclusive, o Abate, ele é doido pra eu entrar na natação lá e nadar com ele, né? Aí eu não nado ainda, não. Faz isso, amigo. Inclusive, a Abate tá nadando no praia? Tá, meu Nada, filho, nada eu não muito. acompanho ele, Só que não. assim, não profissional, né? Porque ele gosta mesmo. Mas ele nada em aula ou nada livre lá? Não, livre. Eu ensinei ele um pouco, aí um técnico meu também ensinou. Aí ele tá indo. Entendi. Maravilha. Maravilha. Miqueias, de tudo que a gente conversou aqui, de toda a história que a gente tem com Laila, de todas as coisas que a gente pôde vivenciar naquele dia, eu acho que ela entregou muito conteúdo para quem vai se casar. Mas ainda falta um detalhe, que eu acredito que seja um momento para que essa campeã ela expresse um pouco seus sentimentos. Sabe por quem? Por quem? Pelo Luiz, ou pelo Matheus, ou pelo Abate. Eu gostaria que você mandasse uma mensagem para seu digníssimo marido. É algo que tiver no seu coração, que você queira mandar para ele, fica à vontade. Olhando para aquela câmera.
Pra aquela? Pro olho do abate, assim, ó. Oh, meu Deus. Eu não sei ser fofa. O fofo da relação é ele. Não, assim, o que eu tenho pra falar pra ele é que eu me orgulho muito do quanto ele vem amadurecendo. O Matheus de 2021 não é o mesmo. Então, assim, a gente vem crescendo muito juntos e eu me orgulho disso, me orgulho do homem que você se tornou, do marido que você se tornou. Me orgulho de você ser um sacerdote, assim, um cristão nato e me orgulho principalmente dele amar mais a Deus do que eu e vejo o cuidado que Deus tem na minha vida através de você e de tudo que a gente vem construindo. E é isso, eu quero viver o resto da minha vida com esse menino e ter filho e fazer ensaio com o Gustavo e é isso. Isso eu já sei. Ele já sabe que eu quero fazer. Oficial, Eu já falei pra ele, quando eu tava casando, que eu queria fazer meu ensaio do meu neném com ele. Falei, você já fez? Porque se você não fez, se prepara. Então, assim, a Laila, na verdade, a cada evento, ela te contrata pro próximo. A próxima exatamente. etapa, na verdade, de meta pessoal minha, é o famoso casal novidade. A próxima etapa é fazer uns registros dela competindo. Pois não treinando, porque treinando eu já fiz. Não, mas e eu queria que ele fosse estar no praia de novo, fazer de novo. Porque, assim, não só eu, mas todo mundo amou os resultados. Todo mundo elogiou. Fica a dica, Xancho. Fica a dica aí. Pegou no ar, né? Pegou no ar. Então, esse foi o nosso podcast com a nossa convidada Laila Suzigan. Direto das piscinas. Direto das piscinas pro altar. Não, inclusive fazendo ela uma saiu, esquina aqui no nosso podcast. Literalmente, ela saiu do treino. Olha tanto que a atleta é comprometida. Ela saiu do treino, falou, não vou em casa, senão vou atrasar. Saiu do treino, tomou banho no praia e veio pra cá. Isso que é comprometimento. Então a gente continua... Depois eu volto. Depois você volta, porque tem mais treino daqui a pouco, né? Então assim, a gente continua honrando a sua vida. Você sabe muito bem do amor que eu tenho por você. A gente já te trocou lágrimas juntos. Sorrisos também, a gente já saiu, você faz parte da minha vida pessoal, você sabe muito bem disso, né? E eu sou muito grato mesmo pela sua vida, pelos seus avós, pela sua mãe, um abraço, Ana, também. Então, assim, por todas as pessoas, né, que a gente pôde se conectar através de você. E muito obrigado, viu? Deus abençoe grandemente sua vida. Amo você. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. É meu primeiro podcast. Eu acho muito chique esse negócio de podcast. Sentar numa mesa fina, ficar conversando. Acho muito chique e estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. São duas pessoas extremamente especiais para mim, para o Matheus também. E espero que vocês convidem ele para vir aqui conversar também, porque aquele menino, ele... vai render muito conteúdo para vocês e muitas risadas também. Mas eu estou muito feliz, eu sou muito grata a Deus pela vida de vocês, por a gente ter se cruzado e quero ter o vínculo que eu tenho com vocês para sempre. Amém. É isso. Obrigado, Miqueias. Eu é que agradeço, Mais retornamos. uma vez eu reitero, senti sua falta meu Deus. na semana passada. Um abraço. Eu quero agradecer também ao Davi, que está sempre aqui nos bastidores, né, fazendo essas gravações acontecer. Com maromba. Com maromba, agora ele tá tomando os Danone, não, é suco, né? É tomando suco. Davi ou Golias. Que péssimo. E também eu quero agradecer o Lucas, né, porque o Lucas agora ele tá gerenciando também as nossas postagens, nossos acompanhamentos. O garotinho lá tá... Ele que viraliza o negócio ali pelos bastidores, Ele que... enfim. Mas muito obrigado mesmo a vocês fazerem parte de fato e pertencerem a esse projeto que é nosso. Abraço. É nosso.